Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é Poema. Hoje a gente vai fazer uma leitura sobre alguma situação, pode ser qualquer uma que seja. A gente vai tentar fazer uma leitura aí, pensando nessas situações. Então você vai pensar nessa situação e você vai escolher um desses três botões. Então, grupo 1, vamos ver se dá pra ver. Esse botão. Grupo 2, esse botão. E o grupo 3, esse botão. Se vocês precisarem pausar, pausem, que eu já vou começar, tá bem? A gente vai começar com o grupo 1. Deixa aqui. Deixa eu só abrir o saquinho de runas. Vamos lá. Situação é essa. A energia dessa situação. Em voz. Eita. Conselho. Vamos lá. Então, em Boaz, Agalás e essa aqui é Lagus, mas ela saiu invertida, tá? E lembrando que runas a gente considera invertida, porque inclusive trazem informações importantíssimas para a leitura, tá bem? Então, partiu. O que que Inguas fala? Essa runa, ela fala muito de resoluções, de encerramento para conseguir começar algo novo. Então, pode ser que vocês estejam finalizando alguma coisa para conseguir começar algo novo. Então, a gente termina já com um foco em olhar para outra coisa. Só que aí aconteceu uma coisa que não foi muito legal, que é o que a Galaz vem falando pra gente. Que foi uma ruptura ou algum obstáculo grande que apareceu, algum atraso. Tô esperando isso e parece que não tem fim. Então, tem essa coisa assim de vocês com foco em finalizar algo para que algo novo comece, e de repente acontece uma ruptura. De repente acontece uma finalização, de repente aparece um obstáculo que vocês não estavam calculando no meio do caminho. E o que que fala aqui? Fala que assim, olha, do tipo assim, esse obstáculo ou essa... Porque a Galaz, ela traz muita energia da torre pra mim. Então, é como se fosse assim, eu quero fazer uma coisa. Então, vamos dizer que vocês estão, sei lá, pensando, vou terminar esse trabalho logo, porque daqui a pouco eu vou entrar de férias. Só que aí, de repente, teu chefe ele chega e fala assim, olha, você vai ter que fazer um planejamento disso aqui, vai ter que fazer milhões de tabelas no Excel, vai ter que fazer um documento, mas que é super extenso. Você vai ter que tirar férias só daqui 6 meses. Então, assim, é alguma coisa que interfere muito forte nesses planos que vocês têm pra fazer. Não é algo que dá pra driblar, não. Não dá. Você não vai fazer o que você queria. E isso te causa muita tristeza, né? Depressão. Pode ser que apareçam algumas questões psicossomáticas, gente, claro, pelo amor de Deus, procurem psicólogo, tá? Psicólogo, psiquiatra, psicanalista, se vocês sentirem qualquer coisa, vão em busca desses profissionais, porque são os mais indicados. E é como se você tivesse essa falta de clareza devido a essa emotividade. Tem um bloqueio, né? Então é como se vocês pensassem assim, poxa, eu tava tão feliz, eu tava tão focado nisso, de ir atrás, de conseguir, e aí parece que vem uma coisa aí, joga aqui no meu colo, falando, olha, não, você não vai, você não pode, não tá permitido isso pra você. E o que fala, né? Que primeiro, você precisa aceitar isso que você tá sentindo, não bloquear isso, entender que você ficou triste, que você ficou com raiva,
se deixar compreender tudo isso que chegou até você. E precisa, depois que você buscou, né, fazer isso, se liberar dessas percepções negativas sobre o que você tá sentindo e aceitar, ok, tô triste, ok, tô muito bravo, porque isso aconteceu. Você precisa daí, só depois disso, tentar fazer um novo planejamento. Ou, eu preciso de alguém para me orientar, ok. Então você vai conversar com o seu psicólogo e aí vocês vão juntos pensar numa maneira de fazer isso. Né? Então, assim, o que fala aqui de orientação é que aconteceu isso que você não estava esperando. Agora, não é hora de tentar resolver. É hora de você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. É hora de você cuidar de você. Porque você sofreu um baque muito forte, tá? Então, não é hora da gente entender ainda o que eu vou fazer com isso, como é que a gente vai proceder. Não. É uma coisa que é undeniable, é inegável. Não tem como não fazer isso. Você vai ter que superar esse obstáculo. Só que para isso você vai precisar de ajuda. Então, tem um componente aqui muito forte de pessoas que vão precisar de orientação. E aqui eu diria que psicológica. Então, não, como chama isso? Ai, meu Deus, vem só sentenças em inglês. Peraí, eu preciso pensar em português. Não desvalidem isso que vocês estão sentindo. E aqui vocês vão precisar de ajuda, porque assim, foi uma coisa muito forte. Por mais que vocês pensem que vocês estão bem, que vocês vão conseguir superar, isso aqui a longo prazo leva a se tornar algo que não é muito bom, que não é muito legal, tá? Então, vamos ver um conselho final aqui. Eu vou ler pra vocês. Opa. Ó. Manifestation. Vou ler pra vocês. Carta número 10. Aí. Ó. Aqui fala assim. Vamos ver a partir de onde que eu posso ler. Peraí. Visualize onde você quer estar 5 anos à frente no tempo. Que ações você pode tomar para manifestar essa visão? Imagine que a sua mente está magneticamente carregada. Da maneira que os seus pensamentos fluem, eles estão carregados positivamente ou negativamente, dependendo da natureza de cada pensamento. Se você focar consistentemente num futuro otimista, os seus pensamentos e ações começarão a se alinhar. Porque se você treinar os seus pensamentos para fluírem positivamente, a sua mente magneticamente atrai positivos resultados no mundo externo. E aqui, gente, eu sou assim um pouco, vamos dizer assim, que descrente dessa coisa de dizer que simplesmente porque eu penso diferente minha vida vai mudar. Não é bem assim. O que eu entendo é que você quer muito isso que você estava planejando. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa trabalhar o nosso pensamento para alinhar as nossas ações, certo? Porque quem muda a nossa vida são as nossas ações, é a maneira como a gente age. Não dá pra gente ficar esperando que magicamente as coisas aconteçam. Então, você quer isso, certo? Agora você tem que enfrentar esse bloqueio. Ok, a gente vai enfrentar, vamos fazer o que precisa. Mas eu não vou aceitar isso aqui apenas fazendo e abaixando a cabeça. Não, eu ainda vou fazer isso aqui que eu quero, eu só vou postergar. Ok? Então a gente vai... E é por isso que eu preciso que vocês tenham apoio, porque vocês precisam lidar bem com essa... Tem uma coisa aqui de gerenciar emoções. Vocês precisam gerenciar bem essas emoções, porque esse obstáculo é uma coisa que vai levar um tempo de vocês. Então, quando vocês gerenciam isso aqui bem, vocês conseguem, vamos dizer assim, que postergar esses planos, colocar esses planos de uma maneira que a gente consegue levar melhor esse dia a dia
e não vai levar uma psicossomática levando a uma questão importante de saúde, tá bem? Então, por isso que eu tô falando assim, vão procurar ajuda. Se isso aconteceu, vocês precisam de ajuda. Então, principalmente pessoas que fazem terapia, um psicólogo, um psicanalista, tá bom? Independente, o que vocês gostarem mais é isso aí. Vão atrás. Então, espero que vocês fiquem bem, que vocês consigam enfrentar isso e que vocês consigam manifestar tudo isso que vocês querem. E já deu certo, mas vocês precisam ir atrás de se organizar emocionalmente primeiro, antes de entender como vão fazer isso, tá bem? Então, pessoal que escolheu aqui o botão 1, esse aqui, a mensagem foi essa. Muito obrigada, beijinhos de poema. Tchau, tchau. Para vocês que escolheram o botão número 2, eu vou deixar ele aqui, a gente vai começar a leitura de vocês agora. Vamos lá, situação. Opa! Ô, galera, calma aí. Eita, Carme. Vamos lá. Energia. Essa e conselho geral. Ok, a gente tem aqui é o as. Deixa eu mostrar pra vocês, se vocês vão enxergar. É o as. Isa e Gera. Vamos lá. Qual que é a energia do pessoal que escolheu este grupo? Aqui fala assim sobre vocês sentirem que vocês estão estagnados, que vocês tentam sair do lugar onde vocês estão e vocês sentem bloqueio. Vocês têm dificuldade, ainda mais que vocês queiram e tentem, em mudar essa realidade de vocês. E vocês têm percebido que se vocês fazem mudanças, elas não são favoráveis para vocês. Tem uma coisa aqui de possibilidades não abertas no momento. Como se você se sentisse num impasse, parado ou parada diante das situações que a vida coloca. Então, tem essa vontade de mudar, mas vocês não conseguem, tá? Vocês sentem estagnados. Eu quero fazer, eu quero ir, eu quero isso, eu quero aquilo, mas nada. E aí, qual que é a questão aqui? A questão é que o momento de vocês é um momento de parada. Tá falando assim, olha, não é... E isso aqui, essa dificuldade de movimentação, tá falando assim, olha... Tem um motivo para as coisas não estarem andando, por você estar tentando fazer essas mudanças e elas não estarem dando certo. É um momento de paradez. E sabe, é uma runa que ela fala de congelamento. De a gente precisar ter esse momento de olhar para dentro, conversar com nós mesmos, de cautela, de refletir, de ter sabedoria. Porque tem alguma coisa assim de que você, é como se fosse assim, olha, você pode mudar, porque se essa runa ela tá aqui presente, porque essa energia ela tá tentando se manifestar na sua vida, certo? De mudança. Só que tem algo na maneira como você tá agindo que não tá bem e você precisa mudar isso. E aí tá pedindo, olha, você precisa ter esse momento de reflexão. Porque é como se fosse assim, para você fazer essa mudança, você precisa agir com bom senso. Então tem essa necessidade de revisão de atitudes, de buscar equilíbrio, de moderação. E uma coisa assim, de que se você quer fazer essa mudança, você tem que entender, você vai ter que mudar a maneira como você age
que foi o que a gente já conversou. E que isso aqui, esse momento de reflexão, de revisão, vai trazer resultados, mas eles não vão ser imediatos. Então, é algo que vai levar um tempo. Gera, ele fala do ciclo da colheita, então ele fala aproximadamente de um tempo, assim, de um ano. Então, não é uma coisa que é hoje, semana que vem, hoje, mês que vem. Não, é daqui um tempo. Então, tem essa coisa aqui de precisar refletir bem no que você quer investir, a maneira como você vai fazer isso. Porque isso aqui tende a gerar uma colheita legal. Mas precisa ser plantado do jeito certo, precisa ter o tempo da rega, precisa ter o tempo da poda, entende? Precisa cuidar bem. Então, tem uma energia assim aqui de não é de qualquer jeito, né? Vamos tirar aqui uma... Não tenho mais muito para dizer, é isso. Conselho final aqui para vocês. Ó, letting go. Eu vou botar para cá. Carta número 19. Nossa, o que eu achei importante é isso, né? É um baralho de cartas pro YouTube. Vamos lá. Ó. Aqui fala assim. Eu tô sentindo de ler o que essa carta pede para fazer, que tem aqui um conselho de ação. E aqui fala assim, olha, o trabalho de respiração é gentil, mas é poderoso, uma maneira poderosa de se libertar de emoções e preencher o seu corpo de luz com energia fresca. Respire de uma maneira lenta e conte até 4. Então, expire e rapidamente conte até 8. Então, repita esse mantra. Eu me rendo, eu deixo ir. Repita esse processo até que você sinta a calma te lavando. A mulher dessa carta se rende a sua dor para a luz. A sua tristeza e o seu pesar estão verdadeiramente sendo sentidos e estão deixando o seu corpo. A luz simboliza uma mudança na sua vida e uma promessa de que melhores dias estão à frente. O vazio que ela sente em seu coração começa a ser preenchido com beleza e esperança. E as águas tempestuosas do oceano ao seu redor se tornam tranquilas. Ela navegou por águas turbulentas de turbulências emocionais e se rendeu para um poder maior. Eu acho que vocês entenderam, né? Eu não tenho mais o que dizer, é isso. Pessoal, espero que vocês consigam se organizar, façam boas reflexões, encontrem bastante sabedoria e consigam fazer essa mudança da maneira mais alinhada com vocês, tá bem? Beijo grande de Poema. Até a próxima. Tchau, tchau. Só arrumar aqui. Agora nós vamos para a leitura de quem escolheu o grupo 3 ou esse botão. Vamos lá. Foquem na situação aí de vocês. Vamos lá. Grupo 3, situação. Ansus. Já mostro. Epa. Algis invertida. E Otala invertida também.
Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ansus, Algis, que é assim, né? Saiu invertida, eu vou deixar invertida pra gente lembrar. E Otala, que é assim, mas que saiu invertida e eu vou deixar assim pra gente lembrar. Vamos lá ver a energia dessa situação de vocês. Ansus é uma runa que fala de comunicação. É uma runa que fala de sabedoria. É uma runa que fala de viagens, de testes que foram muito bem sucedidos, de dinheiro que a gente gasta fazendo provas ou para estudar, de negociações, notícias em questões de estudos, de provas, de viagens. E fala muito do poder da palavra. Então, é como se vocês estivessem nesse momento de... Interessante isso. De colocar a palavra, né, que foi empregada já, mas em ação, de alguma maneira. Porque tem uma coisa assim, muito que fala, de conhecimento, de inteligência, tem uma coisa assim nesse sentido. Então, tem uma coisa assim de vocês serem pessoas muito versadas em muitos assuntos também. E aí, só que o que acontece aqui? Vocês, tá pedindo assim pra vocês tomarem cuidado. Porque pode ser que tenha, não sei se essa questão que você mentalizou, vocês estejam vulneráveis a caírem em ciladas, em questões por conta de relações negativas ou já desgastadas. Tem uma coisa assim de displicência, de deixar passar alguma coisa importante. Então, é como se falasse assim, cuidado, não sei se vocês estão aplicando isso e não percebem, com soberba, com achar que vocês sabem mais do que os outros. Porque tem alguém aqui que tem uma coisa assim de te enganando, prestes a conseguir algo de você, a tirar algo de você. E vocês não estão percebendo, tá? E o que pede, né, aqui? Vocês precisam, ainda que de uma forma bem dolorida, assim, de coração, fazer cortes, agir de uma maneira diferente com as outras pessoas. Porque é como se fosse assim, se vocês continuarem agindo da maneira que vocês estão, sabe aquela coisa assim de é uma pessoa previsível? Vocês precisam mudar a maneira que vocês agem. Porque essa pessoa, tem alguém estudando, tem uma coisa assim de alguém estudando vocês. E é alguém que vocês vão se sentir muito frustrados. Tem uma coisa assim, uma demora de conseguir ver quem essa pessoa é. Então, aqui fala, né? Essa energia, sempre que uma energia sai numa leitura, é que ela quer se manifestar. Mas aqui saiu negativo, ou seja, vocês têm inteligência e podem conseguir. Essa aqui fala de proteção, entende? Então fala assim, olha, vocês podem ter essa proteção, mas vocês vão precisar usar inteligência, vão precisar mudar a maneira como vocês fazem as coisas, como vocês lidam com as pessoas. Demonstrar menos o que vocês sabem. Tem uma coisa assim de se guardar, sabe aquela coisa de não contar para as outras pessoas? Pode ser que para alguns aqui tem aquela coisa de você conta que você vai fazer uma coisa e a pessoa vai lá e faz na tua frente. E aí você começa a entender que você não pode confiar nessa pessoa. Então tem essa coisa assim de deixar ir, porque é como se fosse você já teve, né, que fala, você é uma pessoa muito inteligente, você já teve sinais suficientes para entender que você não pode confiar nessa pessoa ou nesse grupo. Por que você continua aí?
que você continua dando energia para essas pessoas, entende? Então, tem algo aqui sobre dependência emocional. Vamos fazer terapia? Se vocês já fazem, tenta se organizar, se alinhar, né? Se vocês têm alguma coisa, conversem com o terapeuta de vocês, tentam entender o que é isso, se você pode estar aplicando em alguma área da sua vida, com alguém, enfim, né? Tem aqui essa questão de busca de aprovação por outros também. Enfim, vamos lá ver no conselho final. Crescimento. Carta número 1. Vamos ver. Vou ler pra vocês. Que fala assim, ó. Passe o tempo na natureza e note como as árvores e plantas crescem constantemente de uma maneira muito bonita no seu próprio tempo. Elas florescerão onde foram plantadas ou onde a semente sente e fez o melhor para o seu ambiente. O melhor lugar que a semente entendeu ali nas perspectivas que ela tinha. Você está aprendendo a ter paciência e precisa deixar ir e crescer no seu próprio passo. Não se compare com o crescimento dos outros. Então, tem essa coisa assim de às vezes você tá querendo se alinhar com o crescimento das pessoas que estão à sua volta, mas aqui tá falando que você tem o seu próprio tempo. Então, pode ser que você esteja se enganando, você mesmo. Isso aqui é para alguns. E você precisa deixar ir essa postura, porque você precisa valorizar quem você é. Se você tenta seguir o ritmo, o que você acha que torna as outras pessoas especiais, você vai estar deixando de valorizar quem você é. Isso não é legal. Então aqui pede para você olhar mais para você, se dar mais valor, né? Não ficar tanto compartilhando do que é importante para você com os outros. Porque aqui, com essa runa, né, alquisa invertida, isso fala muito pra mim de gente falsa também, que te engana, que tá com você, vamos dizer, por algum tipo de benefício. Então é como se fosse assim, quando você consegue olhar mais pra sua diferença e se valorizar mais, você vai conseguir entender melhor com quem você está lidando. Não sei pra quem é isso. Tem alguns filmes. Não vou lembrar. Vou lembrar. Bom, Wicked 1 e 2 é legal pra você entender essa coisa assim de ser diferente. Ajuda a aceitar um pouco. É bom sempre fazer terapia, né? Mas esses filmes, assim, no tempo de lazer também é legal. E tem um outro. Ai, como que é? Eu não vou lembrar o nome. E tem... Como que é o nome desse? Ai, eu não vou lembrar. Enfim, lembrei de Wicked, já era pra falar de Wicked. E é isso. Eu acho que é isso, gente. Espero que fiquem todos bem, que vocês consigam se organizar aqui nessa situação. Beijinho grande e até logo. Poema. Tchau, tchau. Tchau, gente.